Você já parou para pensar como alguém que perdeu tudo ainda tão jovem, sem paz, sem fortuna, poderia um dia criar uma das marcas mais valiosas e desejadas do mundo? Pois é. Essa é a história de Hans Wilsdorf, o órfão que transformou dor em visão, e visão em um império bilionário chamado Rolex. E eu já te adianto, essa não é apenas uma história sobre relógios de luxo, é uma história sobre superação, inovação e legado. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você olha para a palavra tempo. Hans Wilsdorf nasceu em 1881, em uma pequena cidade da Alemanha chamada Kulmbach. Sua infância poderia ter sido comum, se não fosse por uma tragédia que marcou sua vida para sempre. Aos 12 anos, Hans ficou órfão. Perdeu pai e mãe em um intervalo muito curto de tempo. Imagina o que é isso. Ainda criança, ser obrigado a lidar com a dor da perda e com a incerteza do futuro. Seus tios assumiram a guarda e, ao invés de manterem o negócio da família, venderam tudo. Decidiram investir o dinheiro na educação dos sobrinhos. Foi assim que Hans foi enviado a um internato, onde começou a receber uma formação sólida em línguas e matemática. Naquele momento, ele não sabia, mas essa base seria fundamental para tudo o que estava por vir. Ainda muito jovem, Hans encontrou o que seria sua verdadeira paixão: os relógios. Ele conseguiu emprego em uma empresa de relojoaria na Suíça, um dos centros mais importantes desse setor. Ali, mergulhou de cabeça no universo da precisão, conhecendo de perto as engrenagens, os mecanismos e a arte de medir o tempo. Mas Hans não era apenas um bom funcionário. Ele tinha algo a mais: visão. Enquanto o mundo ainda olhava para os relógios de bolso como símbolos de status, ele acreditava que o futuro estava no relógio de pulso. Na época, muitos consideravam essa ideia absurda. What's the matter with you guys? Relógios de pulso eram vistos como frágeis, imprecisos e até femininos. Mas Hans enxergava além. Ele sabia que poderia criar algo pequeno, confiável e elegante. Foi em 1905, aos 24 anos, que Hans deu o passo mais ousado da sua vida. Se mudou para Londres e, junto com o cunhado Alfred Davis, fundou a empresa Wilsdorf & Davis. No começo, eles não fabricavam relógios. Importavam mecanismos da Suíça e colocavam em caixas de alta qualidade feitas na Inglaterra. Mas Hans queria mais. Ele sonhava em criar uma marca própria. 3 anos depois, em 1908, nasce oficialmente a marca que mudaria a história da relojoaria, Rolex. Você pode estar se perguntando, por que esse nome tão curto? Hans escolheu Rolex porque era fácil de pronunciar em qualquer idioma. Soava sofisticado e, principalmente, cabia perfeitamente no mostrador de um relógio. Uma jogada simples, mas genial. A partir daí, a Rolex começou a escrever sua história de inovação. Em 1910, um relógio Rolex se tornou o primeiro relógio de pulso do mundo a receber um certificado oficial de precisão cronométrica. Isso foi um marco, porque provou que os relógios de pulso podiam sim ser tão confiáveis quanto os de bolso. Mas Hans não parou por aí. Em 1926, ele apresentou ao mundo o Rolex Oyster, o primeiro relógio de pulso totalmente à prova d'água e poeira. Para provar que não era apenas marketing, em 1927, a nadadora Mercedes Gleitze atravessou o Canal da Mancha usando um Oyster no pulso. Foram mais de 10 horas debaixo de frio e umidade. Quando ela saiu da água, o relógio estava lá,
funcionando perfeitamente. Essa jogada de marketing fez a Rolex explodir de vez. Não era apenas um relógio, era um símbolo de confiança, de resistência e, claro, de status. Miss Gleitz hopes to be the first woman to swim the channel from England to France. All of our hopes were to focus on visiting the deepest part of the ocean. And finally, Tenzing and I were standing on top of the world. Ao longo das décadas, a marca continuou a se reinventar. Em 1931, lançou o primeiro mecanismo automático com rotor perpetual, que carregava o relógio sozinho com o movimento do braço. E, aos poucos, a Rolex se tornava muito mais do que um objeto de luxo. Era a representação de conquistas, de aventuras, de feitos extraordinários. Mas o que mais impressiona na história de Hans Wilsdorf não é apenas a marca que ele construiu, é o legado que ele deixou. Hans ficou viúvo cedo e não teve filhos. Para muitos, isso poderia significar o fim de uma linhagem, mas para ele, significou oportunidade. Em 1945, ele criou a Hans Wilsdorf Foundation, uma fundação que até hoje controla a Rolex e destina parte de seus lucros a causas sociais e filantrópicas. Ou seja, o órfão que perdeu tudo quando criança decidiu devolver ao mundo parte do que conquistou. E até hoje, mais de 60 anos após sua morte, o nome Hans Wilsdorf continua vivo, não apenas no pulso de quem usa um Rolex, mas também na vida de milhares de pessoas beneficiadas por sua fundação. A história de Hans Wilsdorf nos ensina algo poderoso. Não importa de onde você vem, o que importa é a visão que você tem do futuro. Um garoto órfão, sem herança, sem família rica, transformou o impossível em realidade. Ele não inventou apenas um relógio, ele redefiniu a forma como o mundo olha para o tempo. E aí, me conta, você já conhecia a história por trás da Rolex? Se gostou desse vídeo, já deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita também e se inscreve. E olha só, se você ainda não cansou de boas histórias, tem mais um vídeo incrível aparecendo aqui na tela agora mesmo. É só clicar e continuar essa jornada comigo. Obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima!